A paz do Senhor Jesus esteja contigo. O tema de hoje é: fuja das caricaturas de Deus. O primeiro Deus caricato é o Deus apresentado pela teologia da libertação. Esse Deus, ele não olha para o pecado. Esse Deus vê o coração. Quantas vezes você já não ouviu essa frase? O importante é ter um coração bom. Veja, Deus vê o coração, mas entenda, o Senhor Deus vê as motivações do coração. Então veja, mesmo que você faça caridade, esse termo caridade significa o amor em prática. É importante fazer caridade, mas é importante também você fugir do pecado. A teologia da libertação não fala dessa fuga do pecado. A teologia da libertação eles transformam a cristologia em uma antropologia. Esse termo antropor no grego significa homem, logia, estudo. A teologia da libertação se inclina apenas para o mundo do homem. E olhando para o mundo do homem, eles vão apresentando duas classes. A classe do opressor e a classe do oprimido. O oprimido é vítima do capitalismo. O pobre é vítima do capitalismo. E Deus ama o pobre. Dentro dessa linha teológica, o pobre, ele é canonizado em vida. Agora entenda, você que é pobre, eu, Neomar, também sou pobre, financeiramente falando. Veja só, se você não fugir do pecado, esse Deus caricato, ele não vai te ajudar. Porque ele é apenas uma caricatura. Isso é óbvio. Se você é egoísta ao extremo, esse Deus caricato não vai te ajudar. Se você é adúltero, esse Deus não vai te ajudar. E eu faço minhas as palavras do nordestino. Se você sai de cena com todo esse lixo do mundão dentro de você, você vai parar nos quintos dos infernos. Seja você pobre, seja você rico. Se você consome pornografia no celular, não adianta você ir à missa aos domingos. E por quê? Porque a missa, ela não vai te dar passaporte para os céus. Se você não abandonar o seu pecado, se você não lutar contra o pecado, você não vai. Entenda isso em nome de Jesus. É uma caricatura. Essa caricatura, ela é inspirada pelo maligno. E, infelizmente, alguns padres, bispos e leigos recebem essa inspiração e ficam só navegando só na superfície de tudo. Não, o importante é ter um bom coração. Meu coração é bom. Eu, Neomar, eu sou vítima de um capitalismo opressor, de um capitalismo selvagem. O pobre, ele é vítima desse capitalismo. Entenda, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, o Senhor Deus te muniu com dons naturais. A sua inteligência, a sua mente, a sua memória,
são ferramentas que você pode usar ao seu favor. Entenda? Então fuja desse espírito de coitadismo, dessa vitimização que essa linha de teologia impõe sobre você. Você nasceu para ser vencedor. Eu, Neomar, não tenho nenhum fiapo de dúvida. Agora entenda, você nasceu para ser vencedor não apenas no campo financeiro. Você nasceu para ser vencedor contra os impulsos malignos que às vezes aparecem. Você nasceu para ser vencedor dos fantasmas que aparecem na sua mente que te impede de andar de cabeça erguida. Você nasceu para ser vencedor não só em uma área da sua vida, só no financeiro. E por quê? Porque o Senhor Deus não está preocupado com a sua conta bancária. O Senhor Deus está preocupado em quem você é e em quem você está se tornando. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele diz assim: vós não sois deste mundo. Então entenda, João, capítulo 17, na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele diz assim: vós não sois deste mundo. E que mundo é esse? É esse mundo que faz você olhar apenas para o mundo terreno. Você não é, você nasceu do coração de Deus e precisa voltar do coração de Deus. Você tem que desejar voltar para o coração de Deus, porque você é filho e filha do céu. Seja bom, faça caridade, faça sim, não seja egoísta, mas tome cuidado. E por quê? Porque se você sair de cena, você passará no tribunal divino. E se você saiu de cena com todos esses itens que eu acabei de apresentar no seu coração, a probabilidade de você ir para os quintos dos infernos é grande. É grande. Um outro ponto dessa teologia malévola é negar os milagres operados por Cristo. Veja, quando um teólogo desonesto age dessa forma, o que ele faz? Ele descaracteriza a essência de Cristo. O Senhor Jesus é Deus. E ele pode sim operar milagres. O autor da carta aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então veja, peça o seu milagre. Peça, não desista. Faça como fez o cego Bartimeu. Senhor, tem de piedade de mim, mas grite. E é interessante, nessa luta do cego Bartimeu para ter o seu milagre, ele não olhou a voz da multidão que dizia, que gritava, pare de gritar. Não, o cego Bartimeu, ele tinha um foco, ele tinha uma seta em linha reta, apontada para Jesus, aquele homem. É ali que vai surgir a minha cura. Então, peça ao Senhor Jesus, peça o impossível, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Fechando esse primeiro ponto, que é a teologia da libertação, um outro Deus caricato é o Deus apresentado por uma linha de uma teologia evangélica protestante, que é o Deus da predestinação. Esse Deus é terrível. Eu rejeito inteiramente esse Deus. E por quê? Porque, veja só, a teologia da predestinação diz que Deus cria um grupo para ser salvo, esse grupo é salvo, e outro grupo para o inferno. E eles pegam
passagens isoladas da Bíblia para dar ênfase, para servir de pano de fundo para esse campo de afirmação. Veja só, como pode, em João 3,16, o autor da carta afirmar que Deus é amor e, na contrapartida, uma linha de teologia afirmar que Deus cria um grupo para o céu e outro para o inferno? Isso é contraditório, é 2 pesos e 2 medidas. Então ele não é Deus. Não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, é um Deus caricato. Deus é amor. E veja, se você buscar esse Deus, se você buscar ao longo da sua vida ir passo a passo, afeiçoando-se a esse Deus, buscando se afeiçoar a Ele, buscando ter um jeito de ser dele, é claro, é óbvio que você vai caminhando com esse Deus e esse Deus vai arrancando de dentro de você tudo aquilo que é mal. E as pessoas vão percebendo que você é diferente. Você nem precisa olhar para a pessoa e dizer eu sou santo. A pessoa percebe. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo significa ser diferente. Ser diferente. Aí entra o livre-arbítrio. Se você busca ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A nossa alma se alimenta da palavra. Então veja só, o mundo entra na sua alma através dos seus sentidos. Visão, audição. Entra na sua alma. Se você troca pregações, se você deixa de ouvir belas pregações para ver as novelas da Globo, é claro que você não vai crescer na sua espiritualidade. A sua fé vai mirrando aos poucos, porque você não está alimentando a sua alma. O pão material alimenta o corpo, o pão espiritual alimenta a alma. Então veja, livre-arbítrio. Você tem a livre escolha de buscar se preencher das coisas de Deus ou das coisas do mundo. E aí, você saindo de cena, você vai ser julgado pelas escolhas que você fez. Então, todos são chamados à santidade. A santidade, todos. Pense nisso. Terceiro ponto, terceira linha de um Deus caricato é a teologia da prosperidade. Essa é terrível também. A teologia da prosperidade, ela usa, Neomar, uso outras pessoas como pontes de ligação a Deus. Neomar, para que eu possa ter alguma coisa, isso eu posso afirmar sem nenhuma sombra de dúvida. Isso é charlatanismo. Para eu, Neomar, ter alguma coisa de Deus, eu preciso usar um pastor para obter. Então eu preciso tirar o máximo que eu puder em dinheiro e doar para o pastor e Deus me recompensará. Não! Todos nós somos filhos de Deus. E veja só, a oferta, o dízimo, é importante você dar, mas você precisa dar a oferta, dar o dízimo na igreja por amor. É por amor. A oferta, ela precisa ser por amor, assim como fez aquela viúva que deu por amor e chamou a atenção do Cristo. Ela deu tudo que ela tinha, por amor. É o amor que me move. Então veja só, busque a Deus, busque a Deus. E entenda, essa sociedade, ela não está nem aí para você. Se você sair de cena hoje,
você em um espaço curto de tempo, você é esquecido. É como diz um provérbio popular, é vida que segue. Então busque a Deus, seja exemplo. E por quê? Porque através da força da palavra, você atrai muita gente. Mas através do testemunho, você arrasta a multidão. Essa frase é de Santo Agostinho. Então você arrasta a multidão. Em vida seja homens cheios de Deus, impregnados de Deus. Fuja desses deuses caricatos. Não seja hipócrita. As palavras mais duras que o Senhor Jesus usou foi para com os religiosos, hipócritas, sepulcros caiados. Então veja só, o que significa hipócrita? Essa palavra é originária do grego, significa máscara. A máscara representa uma personalidade. Na Grécia Antiga se usava, os atores nas praças públicas usavam máscaras. A máscara representava uma personalidade, por trás da máscara tinha uma outra personalidade, que era a personalidade do ator. Então veja só, Deus conhece as motivações do seu coração, não adianta você usar máscara. Então, e entenda, fechando o vídeo, eu quero que você entenda. Deus não vai olhar para você só pelo fato de você ser pobre, e Deus vai ter pena de você. E você saindo de cena, Deus vai dizer assim para você, poxa, que pena que eu tive de você sofreu muito na terra, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. Se você, a vida inteira, foi cheio de si mesmo, você não leu a palavra, você não ouviu, você não absorveu a palavra, se você não seguiu Cristo, você caiu nessa armadilha, nessa arapuca desses deuses caricatos, você pode ter certeza, a palavra que você vai ouvir é: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Esse vídeo é para te orientar. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz assim: é o hino de louvor ao amor. Se você não tiver amor, nada servirá de sustentáculo para a sua salvação eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito obrigado e que o Senhor Deus abençoe a todos.